Olá, amigues! Minhas amigas, meus amigos, estamos aqui no canal Conversa com Fátima Ribeiro, iniciando um novo ano, 2026 chegou e a gente está aqui a todo vapor para viver melhor, para ser mais feliz. Aqui é um canal onde a gente fala de conversa, a gente fala de debate, a gente fala de discussão civilizada e a gente sempre está aqui para acolher as pessoas. Então vem comigo. A gente vai conversar hoje sobre quando a política começa a mandar demais na nossa vida. Bora comigo? Então vamos lá. É o seguinte, nós tivemos aí no mês de dezembro de 2025, a gente está iniciando 2026, estamos em janeiro, e em 2025, agora no finalzinho, nós tivemos algumas situações políticas que acabaram polarizando e a gente viralizando, melhor dizendo, e a gente acaba envolvido em tudo isso mesmo sem querer. Então a minha proposta é que o novo ano de 2026 seja um ano mais leve, que a gente aprenda a conviver com as opiniões diferentes das nossas. Então eu quero que você venha aqui comigo nessa conversa e que você aproveite para se inscrever no canal, para curtir o vídeo e comentar o que você achou de tudo isso que a gente está falando aqui. Beleza? Vamos junto, então? Então, deixa eu começar com uma pergunta bem simples. Quando foi que a política entrou na nossa casa, sentou no sofá e começou a dar opinião sobre tudo? Porque é isso que a gente tem visto acontecer atualmente. A política opina sobre o que a gente assiste, sobre o que a gente compra, quem a gente admira e até com quem a gente vai conversar. Tudo isso está acontecendo hoje em dia e é um tanto quanto difícil de aceitar e de entender. Porque uma coisa é você ter opinião política, outra coisa é deixar a política mandar em todos os aspectos da sua vida. Aí, meu bem, a política acabou virando um chefe e um chefe ruim. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, visto que opinião é importante, porém a educação é indispensável. E vamos começando aqui no nosso tema. Aqui no Brasil, eu creio que em outros locais também, mas como a gente vive aqui, a gente fala mais do que acontece aqui. Já faz tempo que a gente está vivendo essa polarização pesada, direita para cá, esquerda para lá, e no meio disso tudo, um monte de gente cansada, estressada e gente que fica brigando o tempo todo. E o mais curioso é que a política saiu lá do Congresso e está espalhada por aí. Não que isso não seja bom, é bom que a gente se envolva com a política, que a gente tenha nossas opiniões, nossas ações, a militância, para quem é mais interessado, né, nesse tipo de coisa, tem mais disposição, é muito importante, realmente. Agora, o que aconteceu mais recentemente é que, assim, da mesa do almoço, do grupo da família, do churrasco, a gente foi parar na sandália, né, no chinelo e no programa especial de Natal. Ou seja, nem o programa de Natal escapou disso tudo. Nem o chinelo que a gente usou a vida inteira. As gerações um pouco mais antigas, acima dos 40 anos, usaram esse chinelo na infância. Então, nem isso escapou. E aí a gente fala que nem todo pensamento precisa de microfone. A gente pode ter os nossos próprios pensamentos, mas não necessariamente que a gente precisa sair alardeando por aí. Mas vamos falar aqui dos casos, né? Dos dois casos que aconteceram, que viralizaram e que trouxeram vários temas para serem discutidos e abordados em sociedade. O primeiro foi do cantor sertanejo, não preciso dizer o nome, todos sabem, o cantor sertanejo que tinha uma gravação, já tinha gravado um programa, um especial de Natal para um determinado canal de TV e que depois ele pediu para o canal não exibir o programa dele, porque o canal tinha aberto um outro canal de notícias e convidado autoridades brasileiras que
no momento são de um determinado lado partidário, né, de um determinado lado aí da política, e que ele não concordava com isso, então ele pediu para tirar o programa dele do ar, ou melhor, nem transmitir, porque seria transmitido dali uns dias, ele pediu para que não transmitisse. Ou seja, ele pediu para que não transmitisse, não é porque a música estava ruim, não porque o figurino estava feio, alguma coisa na produção lá não deu certo. Não, foi um posicionamento político. E quando eu falei que nem todo pensamento precisa de microfone, eu estava me referindo a isso. Eu posso ter o meu pensamento, eu posso ter a minha opinião, mas não necessariamente eu preciso colocar isso no microfone. Não necessariamente eu preciso ir para as redes sociais falar a respeito disso. Então, se eu não concordo com uma coisa, eu vou lá na pessoa que me contratou e digo para ela: olha, eu acho que não vai ser possível transmitir isso porque a gente tá discordando aí em alguns aspectos, então eu gostaria que vocês não transmitissem o meu programa. Isso é uma coisa que está acontecendo aqui entre nós vamos ver as cláusulas contratuais, e aí a partir disso a gente vai entrar num acordo, vocês não exibem meu programa, se eu tiver que pagar alguma multa eu pago, e fica por isso mesmo. E a gente também não precisa divulgar o motivo pelo qual não está sendo transmitido o programa. Simplesmente a gente encerra por aqui, se vocês preferirem, a gente nem divulga o porquê. Isso seria civilizado, na minha opinião, na minha modesta opinião. Isso seria civilizado e, mais do que civilizado, seria profissional. Porque quando eu fui lá gravar e fazer todo o combinado para tratar com aquela empresa o meu serviço de música, eu fui lá, ou eles me convidaram, a gente acordou lá como que ia ser, a gente gravou, teve custo para todo mundo, beleza, eu fui lá e fiz e eu combinei diretamente com ele. Por que no momento em que algo mudou e eu não concordo, eu vou para a rede social falar? Isso foi a pior, para mim, foi a coisa mais difícil de entender e de aceitar, porque parece que a gente vira criança por essas questões ideológicas, a gente perde a noção do que é ser adulto, maduro, um adulto funcional que chega lá e resolve diretamente com quem tem que ser resolvido e não sai na rua gritando para todo mundo, porque fulano fez isso, eu não concordei, agora também não quero mais saber. Ou seja, fica parecendo que é uma coisa que eu quero mais aparecer e engajar e conseguir mais visualizações por conta disso, porque talvez minha carreira já não esteja no auge, pode ser que seja isso, do que realmente resolver uma questão que está incomodando. Então, eu demorei para falar sobre isso porque eu sempre gosto de ouvir outras pessoas, especialistas, pessoas que estudam as áreas que estão sendo discutidas, antes de eu, pobre mortal, falar alguma coisa. Então, na minha visão, o que houve aí foi uma falta de profissionalismo em primeiro lugar, uma falta de respeito em primeiro lugar. E ainda vai para a rede social e fala várias coisas a respeito das pessoas que te contrataram, sendo que isso eu acho que é uma coisa que você deveria falar diretamente para as pessoas. Então, esse foi um dos pontos aí que viralizaram e que levar as pessoas, cada uma para não, porque eu concordo com o cantor, porque o que ele fez está certo mesmo, que onde já se viu. Aí tem outras pessoas que falaram, não, imagina, como assim? O que o canal estava fazendo, o canal de TV estava certo, era isso mesmo, ele que está falando coisa que não tem nada a ver. E aí divide as pessoas, e aí todo mundo esquece que a música, que é o que realmente importa, o quanto esse cantor e as músicas dele emocionaram as pessoas, fizeram parte da vida das pessoas em vários momentos, esquece tudo isso. Ele também esqueceu, vamos concordar, ele também esqueceu tudo isso. Então, as pessoas esquecem e aí não querem mais ouvir a música dele, não quer mais saber dele, e ele esqueceu porque ele também não entendeu que ele não canta só para quem pensa como ele canta para todas as pessoas. E tem pessoa que concorda com ele na política e tem pessoa que não concorda, mas gosta da música dele. Ou seja,
é um negócio que não dá muito para entender, né? Ele pensa assim, eu canto, eu emociono, eu faço parte da trilha sonora de muita gente, mas, dependendo de quem tá do outro lado, é melhor nem mostrar meu especial de Natal. E aí eu fico pensando, desde quando o Natal ou os programas, os especiais de Natal viraram território ideológico? Daqui a pouco o presépio vai precisar declarar voto. O Papai Noel também, enfim, vai ter essa palhaçada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um especial de Natal, vai lá, canta seu negócio lá, você já combinou, tá tudo certo. Para uma próxima ocasião, você sabendo que a forma de pensar e de agir daquele canal de TV que está te contratando não combinam com você, você não aceita. Você tem o direito de não aceitar. Não, naquele canal não quero cantar mais, não quero me apresentar. Beleza, não aceita, tá tudo bem. E aí, a gente pensa o seguinte, que o Natal que acabou de passar é para falar de encontro, de reconciliação, de afeto. Mas a coisa tá desse jeito, um programa é cancelado porque alguém pode não gostar do posicionamento de outro alguém. E aí a gente vai perdendo o melhor da vida, que é a simplicidade. É o jeito tranquilo de viver, de ser, de agir. E vamos para uma frase que diz o seguinte: bom senso é o melhor produto que alguém pode oferecer, tanto no trabalho quanto no dia a dia, na vida. Vamos então para o caso 2, que é o caso da atriz, da atriz de TV, de cinema, que todo mundo gosta, muito reconhecida aqui no Brasil. Esse ano de 2025 ganhou um Oscar, levou o cinema do Brasil para ser reconhecido internacionalmente. É um orgulho para nós. É uma família, ela vem de uma família de atores, é uma família que só nos orgulha. E aí, de repente, essa atriz participou de um comercial, né, de uma ação publicitária para uma empresa que vende chinelos. Os chinelos conhecidos internacionalmente também, se for em vários lugares do mundo, tem o chinelo para vender, todo mundo sabe que chinelo que é, eu também não preciso falar o nome aqui. E essa pessoa, essa atriz, participou desse comercial e alguém, ou alguéms, né, se existe esse plural, entendeu que estava falando de um dos lados da política, que no texto lá do comercial estava falando alguma coisa que ofendia o outro lado da política. E aí começaram a boicotar a empresa, as ações da empresa caíram na Bolsa de Valores, enfim, uma coisa que não faz o menor sentido. Porque é gente decidindo que não vai mais usar a sandália, e, né, o chinelo no caso, e é só uma sandália. É um chinelo. Uma sandália, um chinelo que atravessou gerações. Tá nas praias, nos quintais, nos churrascos, nos banheiros, nas viagens, que de repente virou um símbolo político. E de repente a pessoa acorda e fala: não, esse chinelo não representa mais os meus valores. Vou jogar no lixo, né? Vários vídeos aí das pessoas pegando chinelo, jogando no lixo, falando que nunca mais iam comprar, enaltecendo a concorrente, a empresa concorrente de chinelos, que só ia comprar da outra empresa, porque agora não vamos mais usar o chinelo. Meu amor, esse chinelo representa o seu pé cansado no fim do dia. Na verdade, esse chinelo representa muito mais. Eu vou falar. Eu sou da geração de 1960, né, da década de 60, e quem é da década de 60, antes de 60 eu não vou saber dizer, mas da década de 60, da década de 70, da década de 80, eu posso dizer até 90 talvez,
Ou seja, quem tem 60, 50, 40 anos, são pessoas que usaram esse chinelo na infância até a exaustão. E eu vou dizer, a minha geração usou esse chinelo. Os pobres que estão agora falando que estão jogando o chinelo no lixo, para mim estão sendo hipócritas. Porque são pobres como eu, fui uma criança pobre, que usava o chinelo até ele acabar e chegava uma hora que ele soltava lá a tira, porque ele desgastava embaixo, e o pessoal colocava um prego ali para usar o chinelo mais tempo porque não tinha dinheiro para comprar outro. E era barato, mas a escassez de dinheiro era tão grande que a gente não tinha dinheiro para comprar outro chinelo. E simplesmente a gente não comprava, usava o velho mesmo, usava até acabar, até o negócio furar e você não ter mais como pisar. Quantas vezes eu estava lembrando disso ontem, contando para minha filha. Quantas vezes a gente correndo na rua, brincando de pega-pega, ia correr, o chinelo soltava. No meio da brincadeira ali, o chinelo soltava porque já estava velho, desgastado. Ou seja, essas mesmas pessoas que passaram por isso e que tiveram esse chinelo como lembrança viva na memória da infância, da adolescência, são as pessoas que estão jogando chinelo no lixo agora. Ah, Fátima, quer dizer que você é do lado A ou do lado B? Eu não sou de lado nenhum, eu sou do meu lado. Eu sou do lado da minha família, das pessoas que eu amo. Eu sou do lado das pessoas que me assistem aqui no YouTube, que me ouvem. Eu sou do lado das pessoas do mundo, independente se elas acreditam no lado A ou no lado B. Para mim, isso não faz a menor diferença. O que eu não gosto, o que eu não aprovo, é que a gente fique tentando fazer com que o outro pense do jeito que a gente pensa. Cada um pensa de um jeito, pelo amor de Deus, minha gente. Cada um tem uma maneira de pensar, é simples assim. Não tem o que discutir a respeito disso. Respeite a opinião do outro. E aí eu pergunto para você, quando foi que a gente decidiu que tudo precisa ter um lado? Até o chinelo que a gente calça precisa estar do lado A ou do lado B? Que palhaçada é essa? E aí isso não é censurar nada, isso é saber conviver. Simples assim, saiba conviver com o diferente. Então vamos fazer uma reflexão aqui sobre o impacto disso tudo na nossa vida. E agora eu quero sair lá do chinelo, do cantor, da atriz, e eu quero entrar na nossa vida. Eu quero entrar no impacto que isso causa na nossa vida, porque no fundo o problema não é o cantor, não é a atriz, não é o chinelo. O problema é o que tudo isso que está acontecendo envolvendo esses atores, né, sociais, ou seja, a atriz de verdade, o cantor, o chinelo, o que tudo isso está fazendo com a gente? São pessoas brigando com amigos de anos, amigos de infância, amigos de adolescência. São irmãos que não se falam. São filhos que evitam assunto com o pai e vice-versa. O pai também evita. A gente fica naquela coisa assim de não poder tocar em certos assuntos dependendo de quem está na mesa. Nós fomos num almoço de família domingo agora e eu fiquei me policiando e tentando ver se minhas filhas, que, né, acreditam num lado e a família de repente em outro, se elas não iam falar nada que de repente explodisse a Terceira Guerra Mundial ali. E isso para mim não é uma consciência política, o fato de agir dessa forma, das pessoas agirem assim, né, ficarem brigando. Porque você pode ter posicionamento político, você deve ter, todo mundo deve ter. Se você tem essa disposição, que você seja um militante lá do seu lado, mas você não pode deixar que isso vire o centro da sua identidade. Isso não pode ser você. Isso é uma das opiniões que você tem acerca de vários setores da nossa vida. Porque quando isso acontece, qualquer discordância vira um ataque pessoal e aí ninguém conversa mais, a gente só reage, um fala, a gente dá uma de volta. A gente fala, o outro vem e rebate o que a gente está falando. E aí acaba a conversa. Vira só discussão banal, que não chega a lugar nenhum. Às vezes,
trocar de assunto é mais inteligente do que vencer a discussão. Então, em muitos momentos, a melhor coisa é a gente mudar o assunto, levantar e tomar um café, levantar e ir no banheiro e falar, com licença, tá? Vê que o negócio começou a ficar acalorado, pede licença, sai, depois volta com outro assunto, com outra proposta. Isso pode ser uma grande coisa, uma coisa que ajuda muito, uma virada de tom, sabe? Porque senão daqui a pouco a gente não vai mais poder gostar de música, de filme, de chinelo. A gente só vai gostar de pessoas que votam igual a gente só vai querer conviver com pessoas que pensam politicamente da mesma forma que a gente. Isso, para mim, não é ter consciência política. Isso, para mim, é um empobrecimento emocional. Porque a vida é muito maior do que um rótulo ideológico. E se a gente não tomar cuidado, vai acabar vivendo numa bolha confortável, quentinha e solitária. E a gente não quer isso, a gente não quer solidão, a gente quer as pessoas, a gente quer estar junto. Então, por causa disso, eu vou deixar agora para você uma mensagem de ano novo, para que esse ano novo que está começando, o meu convite é muito simples. Não deixe que a política roube de você o que é essencial. E o que é essencial? Essencial é você ter amigos. Essencial é você ter família. Essencial é você ter leveza. Porque o posicionamento é importante, mas a humanidade, ela é indispensável. E se você concorda comigo, ótimo, maravilhoso. Se você não concorda comigo, tá tudo bem também. A gente ainda pode conversar. Porque no final das contas, é isso que eu acredito, que a conversa ainda salva. Então, eu espero que você tenha um ano novo maravilhoso, um ano novo cheio de boas perspectivas, um ano novo tendo a sua própria opinião e não deixando que isso atrapalhe a sua vida em família, entre amigos, em comunidade. Que a gente tenha as nossas opiniões e que a gente saiba respeitar a opinião dos outros. E que a gente conviva e veja o melhor das pessoas, não em quem elas votam. O que essa pessoa tem de melhor? É nisso que eu vou focar. Então, espero que essa conversa de hoje tenha sido muito boa para você, que você tenha gostado do que eu falei por aqui. Se você não gostou também, tá tudo bem. Pode escrever aí nos comentários. A gente tem que aprender a viver com opiniões diferentes. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos. Tenha um feliz ano novo e eu tô esperando você de volta aqui no próximo vídeo. Um beijo para você e até lá.